E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o aleitamento materno, né? Tanto os fatores fisiológicos que levam ao aleitamento, quanto também alguns fatores práticos, né? Então, da própria amamentação em si, tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai falar agora são das questões fisiológicas, tá? Então, as questões fisiológicas relacionadas à amamentação, né? Ao aleitamento materno, é, elas estão relacionadas principalmente ao desenvolvimento das mamas, né? E a gente sabe que o desenvolvimento das mamas, ele tem relação direta, né? Necessariamente com hormônios, né? Então, principalmente o estrogênio e a progesterona têm uma função muito importante nesse desenvolvimento mamário, né? Então, por exemplo, o estrogênio, né? Ele tem uma relação direta com estímulo, né? Ele vai estimular o crescimento da parte glandular das mamas, né? E também o depósito de gordura, que faz com que as mamas fiquem maiores, né? Isso aumenta o estroma mamário, tá? Quando a gente fala de crescimento glandular, a gente está falando também do crescimento dos ductos, né? Então, você tem lá os alvéolos, né? Então, alvéolos mamários. Esses alvéolos mamários, eles vão desembocar em ductos. E esse sistema de ductos também vai ter o seu crescimento mediado por conta do estrogênio, tá? É, além do estrogênio, né, no caso do crescimento do sistema de ductos, ele também vai depender de GH, glicocorticoides adrenais e também da insulina, tá? Além desses três, a prolactina também, que é muito importante para esse processo, né? Mas eu vou falar da prolactina um pouco melhor mais para frente, tá? Vou deixar para falar ela mais para frente. No caso da progesterona, a progesterona ela está relacionada com o amadurecimento do sistema lóbulo-alveolar mamário, tá? Então, o estrogênio vai garantir com que esse sistema cresça, né? Com que ele se desenvolva, e a progesterona vai gerar o amadurecimento. Então, a gente sabe que as mamas elas só vão ficar realmente desenvolvidas, né? Se tornarem mamas adultas de fato, quando a mulher passa pelo processo de aleitamento, né? Quando ela vai, então, se tornar uma nutriz, tá? Antes disso, a mama ainda não é completamente desenvolvida, porque ainda não teve essa ação direta da progesterona para amadurecer totalmente o sistema lóbulo-alveolar, tá? O estrogênio e a progesterona, durante a gravidez, né, a gente já viu que eles estão em constante crescimento, ou seja, eles têm uma liberação muito grande de estrogênio e progesterona durante a gravidez. E essa liberação, tanto de estrogênio e progesterona durante a gravidez, faz com que haja uma inibição da secreção de leite antes da hora. Então, quando a mulher está grávida, ela não vai liberar o leite que está produzindo. Por quê? Porque ela tem uma liberação muito grande de estrogênio e progesterona. Depois que acontece o parto, né? Aí sim, os níveis de estrogênio e progesterona vão lá embaixo e os níveis de prolactina começam a aumentar cada vez mais. Né? Então, a prolactina, ela tem um aumento uniforme de concentração sanguínea durante a gravidez, ou enfim, né, na gravidez, a partir da quinta semana. Então, depois da quinta semana de gravidez, a mulher começa a produzir muita prolactina. E se ela não tivesse níveis altos de estrogênio e progesterona durante a gestação, ela começaria a liberar o leite que ela está produzindo por conta, né, do aumento da prolactina. Então, isso só não acontece porque tem o estrogênio e progesterona em larga escala, né, durante a gestação. A prolactina, o nível, né, de prolactina de uma gestante, de uma nutriz, comparado aos níveis de prolactina de uma mulher que ainda não engravidou, é, você pode perceber, você pode notar um aumento de 10 a 20 vezes desses níveis, ok? Então, a mulher ela tem um aumento muito grande da prolactina, principalmente durante a gestação. A gente vai ver depois, né, que o comportamento da prolactina depois do parto, né, ele está diretamente relacionado com os estímulos na papila mamária por parte do recém-nascido, né? Então, aí vai ter reflexos, né, que são muito importantes, feedbacks que são muito importantes para a gente estudar. E a gente vai falar mais para frente sobre eles também. Bom, vamos falar rapidamente do colostro, depois a gente vai voltar a falar dele de novo, né, quando a gente falar propriamente do leite, né? Mas o colostro nada mais é do que o leite dos primeiros dias de amamentação, né? Ele é um leite um pouco diferente, porque ele tem um alto teor proteico, né? Ele não tem quase nenhuma gordura e ele vai ter a mesma concentração de lactose que o leite que sairá depois.
né? Então, assim, o colostro ele é diferente, ele é o leite que vai sair nos primeiros dias, e é basicamente uma característica aí dele, que ele tem um alto teor proteico, ele também tem um alto teor de anticorpos, tá? Que vai fazer com que o recém-nascido, né, tenha ali um aporte maior ainda, né, de substâncias protetoras, tá bom? Então, basicamente isso. Depois do nascimento, né, o que que vai acontecer? Você tem um efeito, uma perda, né, do efeito supressor do estrogênio e da progesterona, que foi o que eu tinha comentado anteriormente com vocês, em cerca de 1 a 7 dias, né? É, pela ação lactogênica da prolactina, ocorre a secreção do leite, tá? Então, o leite ele começa a ser produzido a partir do momento em que você tem o estrogênio e a progesterona baixos, né? E a prolactina alta. E aí você tem, então, um estímulo para a secreção do leite. Esse estímulo para a secreção do leite, ele também vai depender de outros hormônios, como, por exemplo, GH, cortisol, PTH, insulina, que são todos hormônios que têm relação com o metabolismo proteico, né? Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que haja, então, uma composição diferenciada do leite humano, ok? Então, é muito importante a ação desses outros hormônios também, além da ação da prolactina, que vai gerar a secreção do leite, né? Aí, gente, olha só, esse gráfico ele mostra pra gente como que ocorre a secreção, né, de prolactina durante a amamentação. Então, olha só, nessa porção aqui do gráfico, olha, ele mostra 8 semanas antes do parto até o termo, né, até o parto. E aí, olha só, de azul a gente tem o estrogênio, preto progesterona e vermelho prolactina. A gente pode notar que o estrogênio e a progesterona, eles estão aumentando, né, em certos níveis ali, é, durante a gestação. A gente sabe que a partir do 7º mês de gestação, o estrogênio começa a ser produzido em maior monta do que a progesterona, né, para poder gerar as contrações do parto, né, o que gera inclusive as contrações de treinamento, Braxton Hicks, né, mas isso é assunto para outro vídeo. E por isso que essa inclinação aqui do estrogênio é maior do que a inclinação da progesterona, né? Só uma observação, né? E a gente vê que a prolactina ela está tá aumentando, né? A sua concentração de forma uniforme, assim como aconteceu desde a 5ª semana de gravidez, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu o parto. No momento do parto, o estrogênio e a progesterona vão lá embaixo, né? Eles chegam a níveis muito baixos mesmo. Isso faz com que a prolactina consiga promover a secreção de leite por parte ali dos alvéolos mamários, né? As células que formam os alvéolos mamários começam a liberar o leite e aí, com o fato do sistema de ductos é, estar já desenvolvido, né? Pela ação do estrogênio anteriormente a isso, aí a mama consegue, né, liberar o leite, né? Tem a ação da ocitocina, que a gente vai falar mais para frente também, mas por enquanto vamos focar na prolactina. Aí, gente, olha só, essas semanas após o parto aqui, a gente consegue perceber que existe, né, uma liberação, como se fosse uma liberação pulsátil de prolactina. Essa liberação, ela vai acontecer mediante a sucção da papila mamária e da areola, né? Então, o bebê vai lá, faz a sucção, né, faz os movimentos de sucção na papila mamária e na areola, e isso faz com que haja, então, o estímulo para a liberação por parte da adenohipófise e da prolactina, né? Então, o que acontece? O hipotálamo, ele tem uma característica relacionada à prolactina muito importante, que ele produz um hormônio que é inibidor da prolactina. Então, quando o hipotálamo ele recebe o estímulo de que está tendo a sucção na papila mamária, ele não libera mais o hormônio inibidor de prolactina. E aí a adenohipófise consegue liberar a sua prolactina, né? Lembrando que tem todo aquele aparato tubuloinfundibular, né? A passagem dos hormônios hipotalâmicos para a adenohipófise e para a neurohipófise, né? No caso da adenohipófise, esses hormônios eles vão estimular, ou no caso da prolactina, inibir a liberação desses hormônios adenohipofisários, que é exatamente o que acontece aí nesse caso, né? Então aqui a gente vê cada mamada, né, do bebê, ele está succionando a papila mamária e a areola, gerando a liberação de prolactina, que faz com que haja secreção do leite, né? Então, basicamente isso. A sucção da papila mamária é extremamente importante para a manutenção dos níveis de prolactina e também para que a mulher tenha, então, uma quantidade, né, uma produção de leite suficiente. Ela vai produzir o leite, né, à medida que o bebê vai succionando, ela vai produzindo leite ao mesmo tempo, né? Pouco leite que fica armazenado ali na mama, de fato, né? Então, isso explica, né, para a gente por que o leite materno ele é sempre suficiente, né? Na maior parte das vezes ele vai ser suficiente, porque a mulher, se ela tiver rígida, né, ela vai então produzir o leite à medida que o bebê succiona
a papila mamária e a areola, porque tem esse reflexo aí da liberação de prolactina por conta desse estímulo na papila mamária, tá? Então, basicamente isso que acontece, é basicamente assim que funciona a secreção de prolactina, tá? A supressão dos ciclos ovarianos, né? Então, a mulher que está amamentando, né, a nutriz, que a gente chama, ela tem ciclos ovarianos suprimidos, tá? E esses ciclos ovarianos suprimidos, eles não vão retornar, na maior parte das vezes, né? Na maioria das mulheres, até algumas semanas após o fim da amamentação, né? Então, ela fica muito tempo ali com a supressão da liberação, né, dos hormônios ovarianos, né? Então, ela não vai ter ciclos ovarianos completos, ela não vai ter esses ciclos ovarianos da forma normal antes do momento dela de nutrir, né? É, por que que isso acontece? Porque você não tem a liberação de GNRH, e aí quando você não tem liberação de GNRH, você não tem liberação de FSH-LH, e se você não tem liberação de FSH-LH, você não vai ter liberação também de estrogênio e de progesterona nos ovários, né? Coisa que a gente já viu em outros vídeos também, né? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a ação de outro hormônio muito importante para esse processo, que é a ocitocina. O que que a ocitocina vai fazer? Ela está relacionada com a ejeção do leite, certo? Então, como que ela faz isso? Quando a ocitocina é liberada, ela promove, né, a contração de células mioepiteliais que ficam em volta dos alvéolos mamários. Então, quando tem a liberação de ocitocina, ocorre a contração dessa musculatura, né, a contração das células mioepiteliais, e essa contração vai realmente fazer com que o leite esguiche ali da região dos alvéolos mamários, tá? Ele está sendo produzido pela ação da prolactina, mas ele vai ser ejetado pela ação da ocitocina. O leite, ele precisa ser ejetado, porque ele tem uma consistência diferente e ele não seria liberado naturalmente, ele, né, só caindo, né? Ele precisa ser ejetado, até porque senão a mulher ia ficar com o peito vazando leite, né? Isso não seria interessante, né? A ocitocina ela também pode ser liberada por estímulos emocionais, né? Então, quando a mãe pensa no bebê dela, quando ela olha para o bebê dela, isso pode fazer com que a ocitocina seja liberada, né? E aí ela vai ter, sim, ela pode ter, né, um vazamento ali por conta dessa liberação de ocitocina, tá? A ejeção do leite, ela vai envolver um reflexo neurogênico, né? Por quê? Porque ela vai estar relacionada, né, com a sucção da papila mamária, então o bebê está succionando a papila mamária e a areola, e isso vai fazer com que impulsos sensoriais que são carreados por inervação somática, né, cheguem na medula, e esses impulsos que chegaram na medula, eles vão ser enviados, então, para o córtex, né, vão ser enviados para o hipotálamo, para que haja, então, a liberação da ocitocina, né, lembrando que a ocitocina ela é produzida nos núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo e enviados para a neurohipófise, né? E aí a ocitocina ela fica armazenada ali na neurohipófise até o momento da sua liberação. E isso vai acontecer quando você tiver, então, o estímulo, né, da sucção da papila mamária e da areola, tá? É, é basicamente isso. Agora, a ejeção do leite, ela também pode ser inibida, né? Ela vai ser inibida por fatores psicogênicos, né? Então, psicossomáticos, estímulo do sistema nervoso simpático, né? O autônomo simpático, vai ter ação contrária, né? À liberação da ocitocina e também inibição da própria secreção de ocitocina por qualquer fator local, né? Então, basicamente isso. Agora, vamos fazer uma comparação entre o leite humano e o leite de vaca, né? Tem muitas pessoas que utilizam leite de vaca na nutrição dos seus bebês. Então, a gente pode falar que esses leites aí são equivalentes, eles são iguais? Não, a gente não pode, né? O leite humano, ele tem 50% mais de lactose e ele tem um terço, né, do cálcio e minerais do leite de vaca, né? E aí, o leite de vaca, ele tem 2 a 3 vezes mais proteínas. Além dessas diferenças, né, o leite de vaca, ele não vai fornecer proteção para o recém-nascido, para o bebê. Por quê? Porque todos os fatores de proteção que estão presentes ali no leite de vaca, quando entrarem no organismo do RN, eles vão ser completamente destruídos o mais rápido possível, porque são antígenos, né? Então, eles não vão conferir nenhum tipo de fator de proteção para aquele bebê, diferente do leite humano, tá? Isso é um dos fatores principais, né? Além das concentrações, né? Dos nutrientes, né? Dos macronutrientes que são necessários ali para o crescimento adequado do bebê, né? E aí o leite de vaca ele não vai conferir isso, então não é
algo interessante você pegar, substituir o leite humano pelo leite de vaca, né? Não é interessante. Bom, quando a mulher está amamentando, né, a gente sabe que existem consequências fisiológicas para o organismo dela, né? Então, quais consequências são essas, né? Ela tem um gasto calórico elevado, né, cerca de 650 a 750 quilocalorias por litro de leite produzido, né? E quando ela está no auge, né, no ápice da sua produção de leite, ela vai produzir cerca de 1,5 litro de leite por dia. Então, ela está realmente aumentando muito o metabolismo basal dela, justamente por conta aí dessa produção de leite, né? Além disso, ela vai ter uma perda de substratos metabólicos, então ela vai perder 50 gramas de gordura por dia, vai perder 100 gramas de lactose por dia e de 2 a 3 gramas de fosfato de cálcio por dia, né? E isso é uma perda muito grande, muito, muito substancial, né? E o aumento das paratireoides para tentar, né, suprir a necessidade de cálcio e fosfato que ela está perdendo muito durante os dias, né? Então, ela tem modificações fisiológicas para tentar adaptar o corpo dela a isso, e além do fato dela ter modificações fisiológicas justamente por conta da falta de alguns nutrientes, né? Igual a gente falou aí agora, porque esses nutrientes vão para o leite, né? E aí ela não tem mais esses nutrientes no corpo dela. Pode acontecer, inclusive, enfraquecimento ósseo por conta disso, né? O leite materno ele é importante por quê, né, gente? Qual que é a importância desse leite materno? O leite materno é importante porque ele vai proteger o neonato contra infecções, né? Então, principalmente otites, diarreias, infecções respiratórias. Quando né, a família opta por trocar, né, o leite humano pelo leite de vaca, por qualquer motivo, é, dá para perceber que o bebê ele vai ter muito mais diarreia, ele vai ter muito mais infecções respiratórias, muito mais otites, basicamente porque ele não tem aqueles fatores de proteção, né? Ele não está recebendo aqueles fatores de proteção que ele vai receber do leite materno. Então, é extremamente importante o leite materno para o desenvolvimento do bebê, né? É, ele vai conferir também, o leite materno, ele vai conferir proteção contra problemas futuros, então ele vai prevenir, de certa forma, diabetes, asma, obesidade, né? Então, fatores que estão diretamente relacionados ali, tanto com as infecções respiratórias, que podem ser geradas pela falta, do leite materno, né? Podem ser facilitadas pela falta do leite materno, quanto também pelos fatores nutricionais, né? Então, que podem gerar basicamente a diabetes, a obesidade, né? Em médio prazo, né? Médio a longo prazo. E também, né, o leite materno, ele vai favorecer o desenvolvimento, né? E ele favorece o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento neural, né? O desenvolvimento ah, do bebê nesse sentido. Por quê? Porque quando você tá, né, quando a mãe está amamentando o bebê, ela está expondo esse bebê a diversos estímulos diferentes, né? Então ela está estimulando ele a ter troca de calor, a sentir cheiro, a ouvir sons, a tocar, né? Ter o toque, né, pele a pele, né, pele com pele, a gente sabe que isso é muito importante, e também desenvolver um vínculo, né, com a própria mãe dele. Isso é muito importante para o desenvolvimento intelectual do bebê também, né? Então, o aleitamento materno, né, ele é extremamente importante em diversas frentes, né? Como a gente está podendo perceber aí por meio dessas informações que eu estou passando. Vamos lá. A questão da amamentação exclusiva, né? Então, existem algumas recomendações que a gente pode fazer. É muito importante que haja a primeira amamentação, né? Dentro da primeira hora de vida do bebê. Então, quando o bebê nasce, é muito importante, independente do tipo de parto, né, que for feito, seja cesariano, seja um parto vaginal, é muito importante que logo após o nascimento o bebê fique em contato pele a pele com a sua mãe, tá? Isso é muito importante, tanto para a manutenção da temperatura corporal do recém-nascido, que a gente sabe que ele tem uma manutenção de temperatura corporal falha, né, nos primeiros dias ali de vida, né? Primeiro momento de vida. Então é muito importante ele ter esse contato com o corpo da mãe dele, né? Pele com pele, ou seja, sem nenhum tipo de roupa por cima, né? Nenhum tipo de roupa entre os dois. É um contato direto mesmo, né? E isso vai facilitar a amamentação, né? Vai ser muito importante para a amamentação, que deve acontecer durante essa primeira hora, né? É, a amamentação ela deve acontecer durante os 2 primeiros anos de vida, né? Não tem um limite máximo, né, dessa quantidade de amamentação, quantidade de tempo na amamentação, mas tem um limite mínimo, né, que a amamentação, principalmente a amamentação exclusiva, né, o que que significa isso? A amamentação exclusiva, ou seja, você só vai alimentar o seu bebê com o leite materno, você não vai dar nenhum outro tipo de alimento para ele até os 6 meses de vida dele. Então, os primeiros 6 meses de vida,
né, que é o tempo mínimo de aleitamento materno, de fato, né, é necessário, né, assim, é interessante que a amamentação seja de forma exclusiva, né, então nenhum tipo de alimento sólido, pastoso, não deve dar nem água para o bebê. Por quê? Porque a hidratação dele já está sendo feita por parte ali do leite, né, então tudo que o bebê precisa para se manter vivo está no leite materno durante os 6 primeiros meses, principalmente, né, então isso é muito importante, essa questão da amamentação exclusiva. Vou falar mais algumas vezes sobre isso durante o vídeo e a gente vai entendendo um pouco melhor sobre por que que isso é importante, né? Então, basicamente isso. Por que que você não deve usar outros alimentos nos primeiros meses, né? Então, eu comentei com vocês que a gente tem uma necessidade muito importante de ter amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses, nos primeiros 6 meses, você não deve introduzir alimentos, né? Por quê? Porque a introdução de alimentos, sejam eles pastosos, sólidos ou qualquer outro tipo de substância, né, que não seja o leite materno, isso vai fazer com que haja uma redução da quantidade de mamadas e isso vai ser ruim tanto para o bebê quanto para a mãe. Por quê? Ó, para o bebê vai ser ruim porque ele vai ter uma redução na sua proteção contra infecções. Então, ele tem uma maior tendência a pegar qualquer tipo de infecção porque ele está mamando menos, né? Para a mãe vai ser ruim também porque ela vai diminuir a quantidade de leite que ela vai produzir, né? Ela pode ficar com as mamas muito cheias, né? Aí ela realmente vai ficar com desconforto, né? Pelo peso das mamas. Se ela não tirar esse leite de lá, a gente vai ver depois que isso pode acabar empedrando, né? Causando engorgitamento mamário, que pode evoluir para uma mastite, né? Que são situações ali que vão ser muito ruins para a mãe também, né? E além disso, né? Além dos problemas para a mãe, e além da perda de proteção contra infecções, a gente tem também no recém-nascido, no bebê, uma perda, né, uma perda da capacidade ali, né, de absorção de nutrientes, como o zinco, o ferro, que estão presentes no leite materno e que ele não vai absorver da forma que ele realmente precisa se ele estiver se alimentando de outras formas, né? Então, não existe nenhum tipo de necessidade nos primeiros 6 meses de vida de complementar a alimentação desse bebê. O leite materno, ele é muito suficiente para fazer isso, tanto para hidratação quanto para alimentação, tá? A gente vai ver, vai falar um pouco melhor do leite daqui a pouco. Bom, por que que amamentar é tão importante, né? Então, a amamentação, ela faz bem para a saúde da criança, né? Basicamente porque vai proteger contra infecções, já falei isso algumas vezes aqui, né? Vai prevenir contra doenças no futuro, como a diabetes, asma, obesidade, né? Vai favorecer o desenvolvimento físico, emocional, a inteligência, tá? Desse bebê, que vai trazer, inclusive, consequências sociais muito importantes, né? Vai desenvolver a musculatura da boca dele, e isso vai fazer com que ele tenha uma maior capacidade de deglutição, de fala, de mastigação, de respiração. Ele vai ter um alinhamento dos dentes correto. Então, se ele não for amamentado, isso pode trazer algum tipo de problema nesses aspectos, né? Vai ser muito bom para a saúde da mulher também, ela amamentar, né? Tanto saúde psicológica, emocional, né? Mas também vai prevenir algumas doenças, né? Então, a amamentação ela é fator de proteção contra câncer de mama, câncer de útero, qualquer tipo de câncer de útero, câncer de ovário, diabetes tipo 2, tá? Então, a amamentação ela é fator de proteção. E além disso, ela vai servir como algo que vai controlar ali o intervalo interpartal. A gente sabe que o intervalo interpartal é, o melhor possível, né, é a partir de 2 anos, né? Então, uma mãe que está amamentando e ela está amamentando, vai amamentar o filho dela até os 2 anos de idade, ela vai continuar, muito provavelmente, né, sem os ciclos ovarianos completos. Então, ela não vai ter tanta chance assim de engravidar, né? Mas é óbvio que isso é algo que tem que ser conversado diretamente com o profissional da saúde, né? Para realmente fazer o planejamento correto, né? A gente não pode tirar nenhum tipo de conclusão baseado aqui nesse vídeo, tá? Então, é muito importante que seja feita ali uma consulta com o médico, né? Para realmente ter a certeza de tudo, tá bom? Além disso, né? A amamentação ela vai promover vínculo afetivo entre a mãe e o filho, né? A mãe, filho e a filha, né? Ou a filha. Vai trazer também benefícios econômicos e benefícios ecológicos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que uma fórmula infantil é muito cara, né? Então, é em torno de R$ 60 uma lata, né? E a gente sabe também que a necessidade é muito grande. Então, a pessoa, né? A família que tiver
que utilizar esses artifícios, né? Vai gastar muito dinheiro. A gente vive num país muito desigual. É a questão ecológica, né? Então, quando a pessoa usa fórmulas industrializadas, ela vai acabar gerando mais lixo, né? Não tem como. Então, quando ocorre a amamentação, a tendência é que esse lixo seja reduzido, né? Você não tem mais tanta liberação de plástico, de metal, enfim, né? De diversas coisas. Bom, como que é o leite materno e como que ele é produzido? Então, vamos falar um pouco mais agora sobre o leite materno, as características dele, né? Ó, o leite materno, ele é caracterizado por ser produzido nos primeiros dias em pequenas quantidades, tá? Mas são quantidades suficientes, ok? Então, ele vai ser produzido bem pouquinho, mas é suficiente. Por quê? Porque o estômago do recém-nascido é muito pequeno, né? Então, ele vai se sentir saciado com uma quantidade menor de leite. Então, isso não é preocupante, tá? No terceiro até o quinto dia, né, pode acontecer ali a apojadura, que basicamente é quando o leite desce, né, as pessoas falam assim, né, desceu o leite, o momento da apojadura, né, é, o leite materno, né? Que é pouco armazenado na mama, né? Então a gente falou anteriormente também, né? Que a maior parte dele é produzida quando o bebê está succionando ali a papila mamária e a areola. Isso gera o estímulo tanto para a prolactina quanto para a ocitocina serem liberados, e aí sim a mulher produz o leite, né? Produz bastante o leite e ejeta esse leite, né? É, o leite materno, assim, ele é perfeito para o que ele se propõe. Por quê? Porque ele é produzido em quantidades adequadas de acordo com o consumo e com a necessidade do bebê. Então, enquanto o bebê estiver succionando a papila mamária e a areola, a mãe vai produzir leite, né? Então, é 100% eficaz, né? Esse processo é 100% eficaz. Isso explica, né, por que que as mulheres podem doar o leite delas, né? Então, sem trazer nenhum tipo de prejuízo para os seus filhos, porque assim, às vezes as pessoas pensam que doar o leite ela está tirando do estoque dela. Só que não existe esse estoque, né? Ela vai produzindo na medida que o bebê dela vai precisando. E às vezes ela produz o leite, né? E a gente vai ver também depois que quando tem o estímulo de uma mama, a outra mama também vai produzir leite. Então ela vai, de qualquer forma, ter um certo excesso de leite ali que ela pode sim doar, né? É muito interessante que isso seja feito, né? Amamentar na primeira hora de vida, né, e a gente já falou um pouco sobre isso também anteriormente, vai auxiliar na ocorrência da apojadura, porque se a mulher começa já esse período dela de nutriz, né, o período dela como nutriz, já amamentando de cara, ela vai ter um menor tempo, né, entre aquele momento que ela começou a amamentar até o momento da apojadura, né? Além disso, isso vai contribuir muito para diminuir o sangramento pós-parto, né? Além de proteger a criança contra qualquer tipo de infecção perinatal que pode acontecer, né? Então, isso é muito interessante, muito importante. E aqui só para ressaltar, gente, né, que a pessoa que desejar doar leite para o banco, né? Ela pode entrar em contato, né, diretamente com o Banco de Leite Humano ou o Disque Saúde, né, 136, né, que vai ser realmente muito importante doar esse leite, né? Então é muito interessante, não vai trazer nenhum tipo de problema pro filho, né, pro filho dela. Ela pode doar o leite sem problema, sem medo. Bom, o leite, né, ele vai ser sempre o mesmo durante a amamentação? Não, ele não é sempre o mesmo durante a amamentação, né? O que que acontece? O leite, no início da amamentação, ele vai ser mais diluído e vai ser rico em água e anticorpos. Esse leite, né, que é do início da amamentação, ele é um leite muito importante para a hidratação do bebê e proteção dele. Então, ele vai receber muitos anticorpos, vai receber muita água nesse momento, nesse primeiro momento. Posteriormente a isso, qual o leite que vai sair? É um leite mais esbranquiçado ou amarelado, né? O que vai indicar maior presença de gordura. Então, esse leite, ele é um leite que vai gerar saciedade no bebê, né? É muito importante que o bebê fique a maior parte do tempo, o máximo de tempo possível, né, mamando, né? Então, enquanto ele ainda estiver succionando a papila mamária e a areola, ele vai ter que continuar ali e vai continuar mamando, porque a gente sabe que a mulher vai continuar produzindo leite enquanto ele ainda estiver dando esse estímulo, né? E ele vai parar de succionar, ele vai soltar a boca do peito, ou ele vai dormir quando ele se sentir saciado, né? Então é muito importante que a mãe mantenha o bebê na mesma mama, mamando o máximo possível. Aí existem alguns fatores, assim, né, que são interessantes de serem ressaltados
Por exemplo, vamos supor que a mãe começou a amamentar o bebê dela pela mama direita, né? Aí essa mama direita, antes dele mamar, ela já estava mais endurecida e tudo mais. Aí o bebê vai mamando e essa mama vai ficando um pouco mais mole, né? Se a mama ficar muito mole, realmente ficar muito tempo lá e a mama ficar muito mole, o bebê não parar de succionar, ele ainda está com fome. Então aí sim você vai lá e troca de mama, tá? Mas a maior parte do tempo, né, o máximo de tempo possível, o bebê deve ser mantido na mesma mama. Na próxima amamentação, né, no mesmo dia, né, na próxima amamentação, esse bebê vai ter que começar a amamentação pela mama que ficou por último da última vez, ou que nem foi utilizada. Nem sempre as duas mamas vão ser utilizadas numa amamentação. Vai depender muito das necessidades fisiológicas do bebê, né? Então, ele vai demonstrar quando ele está saciado. Não precisa ficar preocupando com isso, é o máximo de tempo que ele puder ficar ali, que ele precisar de ficar, né? E além disso, aliado à amamentação, né? O bebê, ele precisa tomar sol, tá? Então, é muito importante a exposição ao sol, basicamente porque você vai fazer com que ele produza mais vitamina D. E produzir vitamina D vai ser muito importante para o desenvolvimento ósseo do bebê, tá? Então, é muito interessante aliar essas duas coisas, né? A amamentação com a exposição à luz, ok? Bom, o que que você pode fazer para evitar problemas de amamentação? Cuidar para que a posição seja adequada, né? Então, a posição tanto da mãe quanto a posição do bebê, né? A posição da mãe, ela pode ficar sentada, ela pode ficar deitada, pode ficar recostada. O importante é que ela fique confortável, porque ela pode ter que ficar muito tempo ali naquela posição. Então, é interessante que ela fique o mais confortável possível, né? E o bebê? O bebê tem algumas posições possíveis. Posição tradicional, posição tradicional invertida, a posição do jogador de futebol americano, né, que a mãe coloca o bebê embaixo do braço aqui, né, de frente para o peito. A posição com a mulher deitada, então se ela ficar deitada, o bebê vai ficar paralelo a ela, deitado também. A posição de cavalinho, que o bebê fica na vertical, na frente da mãe, né? Então, no link que eu vou colocar ali, né, do guia nutricional até 2 anos de idade, vou colocar na descrição do vídeo, tem todas essas posições possíveis, tá? Vou colocar também a referência das páginas que vocês podem procurar, tá bom? Além disso, né, é necessário que haja, então, cuidado para que a pega seja adequada. Isso é, inclusive, a parte mais importante de todas. A pega, ela é, assim, essencial, né? A pega bem feita, ela é essencial, né, para o sucesso da amamentação, tá? Então, que precisa estar envolvido aí nessa pega adequada, né? Retirar qualquer tipo de obstáculo entre a mãe e o bebê, né? Então, a região, né, da mama da mãe tem que estar despida, de fato, não pode ter, não pode colocar o dedo na frente, não pode, enfim, né, colocar qualquer tipo de obstáculo para aquele bebê acessar a mama da mãe, certo? Além disso, é necessário que haja um apoio da mão, da mama da mãe, com a mão em formato de C, né? Então, embaixo da mama, segurando a mama para dar um apoio maior, né? Até porque muitas vezes a mama pode estar muito pesada pelo excesso de leite que está sendo produzido naquele momento, né? Ah, Aí, olha só, outras coisas são importantes. Colocar o nariz do bebê na papila mamária para estimular a sucção dele. Então, às vezes, você percebeu alguns fatores ali, né? Depois a gente vai falar sobre isso que indicam que o bebê está com fome, você pode passar o narizinho dele na papila mamária e ele provavelmente vai abrir muito a boca e vai abocanhar a papila mamária e a areola, tá? É muito importante que ele fique com a boca o mais aberta possível, né? Então, a pega correta, ela envolve a abertura, né, maior, né, da boca do bebê. Como que a gente percebe que essa pega foi feita da forma correta, né? Que você vai visualizar? Você vai visualizar mais a parte de cima da areola, né? Quando o bebê está com a boquinha lá, você vai visualizar mais a parte de cima da areola do que a parte de baixo, né? Por quê? Porque ele precisa estar com o queixo encostado na mão, tá? Isso é um ponto importante aí de se analisar, né? Então, dá para a gente analisar a pega observando esses fatores, tá? A pega é a parte mais importante, é uma das partes mais importantes aí do sucesso da amamentação, né? Bom, questão de dor na amamentação, né? O que que acontece? Olha, no início pode haver dor, nos primeiros dias pode haver dor, né? Isso pode ser normal. Por quê? Uma maior sensibilidade da mama está acontecendo justamente por conta desses fatores hormonais que estão mudando. Existe uma adaptação, né, do corpo da mãe a esse momento de amamentação, inclusive adaptação psicológica, né? Que está acontecendo nesse momento, são os primeiros dias, tudo muito novo, né?
principalmente se for primigesta, né? Então, pode sim acontecer dor. É, Agora, a amamentação, ela não deve doer, né? Então, após esse momento inicial, a amamentação não deve doer. Se tiver doendo, o motivo mais comum, né, de estar doendo é uma pega inadequada, né? E é interessante procurar um profissional da saúde que possa te ajudar, né? Possa te auxiliar a fazer a pega correta para evitar que fique doendo. Se doer, o que que vai ser feito, né? O que que precisa ser feito no momento? Tem que tirar o bebê do peito, tá? E aí a forma de tirar o bebê do peito é colocando o dedo no cantinho da boca dele, que aí ele vai parar de succionar. Não tira o bebê direto, porque pode machucar a papila mamária, pode machucar o bebê também, né? Porque a sucção é muito forte. Então, botar o dedo no cantinho da boca dele vai interromper, né, o estímulo ali da sucção para ele naquele momento. Pode até começar a succionar o seu dedo, mas vai tirar da mama, né? Então, se tiver doendo, tem que tirar, ok? É, para evitar, inclusive, formação de fissuras, machucados no mamilo, que podem, inclusive, gerar depois uma mastite, né? Que é um problema muito sério, né? É, Aí, depois que você tirou o bebê, né? Começou a doer, você tirou o bebê com essa técnica, é necessário, né? Vai lá e tenta de novo. Coloca ele com a boquinha bem aberta, né? Com o apoio do queixo na mama, a parte de cima da areola aparecendo mais do que a parte de baixo, né? Ele tem que envolver tanto a papila mamária quanto a areola. Ele não vai conseguir envolver a areola inteira, porque a boca é muito pequenininha, mas, igual eu te falei, tem essa questão de você visualizar, né? A parte de cima da areola mais do que a parte de baixo. É uma forma de ter um parâmetro ali, né? Aí, se doer mesmo assim, aí é necessário realmente que vá atrás, né, de um atendimento médico para identificar o que está acontecendo, né? Mas, de qualquer forma, todas as informações sobre a pega, elas podem ser obtidas com um profissional da saúde, tá? Bom, com que frequência que deve ser feita a amamentação? A amamentação ela tem que ser feita sob livre demanda, ok? Então, toda vez que o bebê quiser mamar, toda vez que ele tiver com fome, ele vai mamar, tá? Ele deve mamar, ok? Como que dá para perceber que o bebê está querendo mamar? Ele vai fazer movimentos com a boca, ele vai fazer movimentos com os braços, ele vai balbuciar, ele vai sugar a própria mão, tá? Isso são todos indícios de que ele está querendo mamar. Não é necessário esperar que o bebê comece a chorar para saber que ele precisa comer, tá? Em média, né, no início ali da vida do bebê, ele vai mamar de cerca de 8 a 12 vezes por dia, né? Então, isso é relacionado com a livre demanda, tá? É muito importante que isso aconteça porque o bebê, ele tem necessidades fisiológicas diferentes, né? Então, ele vai precisar mamar mais vezes, né? Então, é muito importante que seja feito sob livre demanda e não com o horário certo para amamentação, tá? Isso é muito importante. Práticas que podem facilitar a amamentação. Existem algumas práticas que facilitam, outras práticas que vão atrapalhar. Então, vamos falar primeiro das práticas que facilitam a amamentação. Cuidar da saúde da mulher, né? Que é um fator muito importante que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Tá todo mundo prestando atenção no bebê, né? No bem-estar do bebê, tudo sobre o bebê, e a mãe fica ali esquecida, né? A saúde dela fica esquecida, inclusive por ela mesma, né? Então é muito importante cuidar da saúde da mulher, né? Principalmente a questão de hidratação, descanso e alimentação. Sobre a alimentação, é importante ressaltar, né? Ela precisa, né? Ou é desejável, né? Que ela faça consumo de alimentos in natura, que ela reduz o uso de óleos, gorduras, açúcar, sal, limitar, né, o uso de alimentos processados, evitar completamente os ultraprocessados e limitar o uso de bebidas estimulantes, tá? Além, obviamente, de evitar, né, o uso de cigarro, evitar, né, ou limitar o uso de álcool, né, durante a amamentação, né, durante o período dela como nutrição, né? E além disso, ela ter uma rede de apoio, né? O que que é rede de apoio? É o profissional da saúde que vai atender ela, é o companheiro, a companheira, a mãe, o pai, enfim, a família em geral, né? Que podem ajudar ela, né? Nas tarefas diárias, né? Ajudar ela em todos os processos que vão facilitar a amamentação. Afinal de contas, a amamentação é muito importante, né? Para o desenvolvimento correto daquele bebê. Então, todo mundo tem que estar envolvido nisso, né? Então, uma rede de apoio é extremamente importante, é crucial para que a mulher tenha ali um sucesso, né, na sua amamentação, né? Práticas que podem prejudicar a amamentação.
A gente viu aqui, tá dando para ver que são muitas, né? Então, por exemplo, ingestão de bebida alcoólica, né? Igual eu falei, a gente precisa limitar a ingestão de bebida alcoólica. É o máximo que a mulher nutriz ela pode consumir cerca de 240 ml de vinho ou duas latinhas de cerveja. E se isso acontecer, se esse consumo acontecer, né, de forma esporádica, né, ela não pode amamentar por 2 horas, né, após esse consumo, né? E de preferência eliminar esse leite que tiver lá na mama dela enquanto ela tiver com álcool na corrente sanguínea, tá? Então, durante 2 horas, eliminar qualquer tipo de leite que tiver lá nas mãos, ok? Bom, é, dá outros tipos de leite, né? Outras fórmulas infantis para complementar o leite materno, né? Como eu falei anteriormente, é desnecessário complementar o leite materno, não precisa mesmo, tá? Porque isso vai reduzir a frequência das mamadas e reduz o efeito protetor do leite materno, né? E vai diminuir a quantidade de leite produzido também, favorecendo problemas mamários para a mãe, né? Começar com alimentos sólidos ou pastosos antes dos 6 meses, mesmo motivo daqui, né? Não vai precisar, é desnecessário realmente, tá? Não é bom oferecer mamadeira. Por quê? Porque a mamadeira, ela vai. Peraí, gente, beber água. A mamadeira, ela vai confundir a criança, né? Por quê? Porque o tipo de sucção que o bebê vai fazer na papila mamária e na mamadeira são tipos de sucção diferentes, tá? Então, se a criança tentar fazer a sucção que ela faz da mamadeira na mama, não vai acontecer nada, né? Não vai sair o leite, muito provavelmente. E isso pode gerar muita frustração para o bebê e ele pode começar, inclusive, a recusar o peito, né? Então, é um problema muito sério. A chupeta é a mesma coisa, praticamente, né? Além do fato de que ela pode gerar deformação na boca, pode gerar mau alinhamento dos dentes, pode gerar problemas de fala, mastigação, respiração, porque está tudo desenvolvendo ali, né? Então, você coloca a chupeta, pode trazer todos esses problemas, né? A criança tende a mamar menos, porque ela tem o estímulo da sucção, ela vai demorar para sentir fome, né? E ela tem maior chance de monolise oral. O que que é isso? Candidíase, tá? Então, é mais fácil ter infecções por conta do bico, né? Não é legal colocar o bico, ok? Outras coisas que podem atrapalhar. Tabagismo, né? Então, a mulher fumar durante a gravidez. Inclusive, o fumo passivo também vai fazer muito mal, né? Vai trazer problemas para o bebê, para o desenvolvimento do bebê, porque o tabaco, ele pode, sim, ir direto para o leite e vai passar para a criança e vai fazer mal para ela, ok? E além disso, o uso de medicamentos por conta própria. A mulher que está amamentando, ela pode utilizar medicamentos, mas que esses medicamentos sejam passados por profissionais da saúde, né? Então, ela não pode fazer esse uso de medicamentos por conta própria, né? Então, tem que buscar o auxílio dos profissionais, ok? Bom, quando que a amamentação é contraindicada? Então, existem alguns casos que a amamentação, mesmo ela sendo super importante para o bebê, ela vai ser contraindicada porque ela pode trazer mais problemas para o bebê do que benefícios, tá? Então, tem dois momentos aí. Pode ser uma contraindicação definitiva ou uma contraindicação temporária, ok? Ó, contraindicação definitiva vai ser HLV, HTLV1, HTLV2, uso de medicamentos que são incompatíveis com a amamentação, né? Como o caso dos quimioterápicos. Então, se a mulher estiver fazendo quimioterapia, ela não pode amamentar, né? E o uso de álcool patológico, né? Ou seja, o vício no álcool, né? O alcoolismo de fato, ou uso de drogas ilícitas, enquanto não tiver abstinência, tá? Então, enquanto a pessoa tiver ali, né, com aquele vício ativo, né, ela não pode amamentar, tá? Agora, as questões são temporárias, né? Então, algumas infecções, né? Então, alguma infecção que a mulher tem pode fazer com que seja contraindicada a amamentação enquanto ela não melhorar daquela infecção, né? Consumo eventual de álcool, como eu comentei anteriormente, né? Até 2 horas depois, né? Aí pode amamentar, né? Ou melhor, depois de 2 horas, né? Do consumo, aí pode amamentar, eliminando o leite que estiver naquele momento, né? Vacina contra febre amarela, se a mulher tiver um bebê de menos de 6 meses, então se ela tomar essa vacina, ela não pode amamentar, né? Durante certo tempo. E exames com radiofármacos, né? Então ela tá
com um fármaco radioativo no corpo dela, ela não pode amamentar enquanto esse fármaco não tiver a sua meia-vida resolvida, tá bom? Então, esse é um ponto. Agora, mulheres que têm hepatite A, hepatite B, hepatite C, né, que têm níveis de hepatite A, hepatite B, hepatite C, elas podem amamentar, mas com um adendo de que se for hepatite C, e ela tiver algum tipo de machucado no mamilo por conta da amamentação, é necessário que ela procure assistência médica, tá? Então, só esse adendo aí que é importante, mas não está contraindicada a amamentação para mulheres com hepatite A, B e C, ok? Bom, quais são as principais dificuldades ali na amamentação, né? No período de amamentação. O baby blues pós-parto, né? Então, nesse caso, aí, né, o blues puerperal, né, que a gente pode chamar também, ele é um quadro ali, né, não dá para falar depressão, uma tristeza, né, um blues mesmo, que é normal de acontecer, né, porque tá tendo muita mudança hormonal no corpo da mulher, mas ele é passageiro, tá? Então, ele vai passar sozinho, não precisa preocupar tanto. Agora, existe uma diferença, né, entre o blues puerperal e a depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto, ela é persistente e ela é intensa nos seus sintomas, tá? E aí ela vai necessitar de cuidados médicos, cuidados psicológicos, né, realmente, como qualquer tipo de depressão, ok? Como que é caracterizada essa depressão pós-parto? Ela traz tristeza, irritabilidade, cansaço, incapacidade de cuidar do bebê, né? Então a mulher, ela realmente está incapaz de cuidar do bebê naquele momento. Ela tem sentimentos de solidão, tá? E lembrando que isso é muito intenso. Então, na depressão pós-parto é muito intenso. Todos esses sintomas, eles também estão presentes no blues puerperal, mas com uma intensidade menor e com o fato de que o blues puerperal, ele é passageiro. No caso da depressão pós-parto, não, né? Então, ela é persistente realmente, de fato, né? Então, precisa ser tratado com qualquer outro tipo de depressão, de fato, ok? Bom, situações que são próprias da amamentação que podem gerar alguma insegurança nesse processo. A gente sabe que existem várias situações, né, que podem realmente fazer com que haja uma insegurança e dificultar o processo da amamentação. Por exemplo, demora na apojadura, né, na descida do leite. Essa demora, ela pode acontecer se a mulher ela passou por uma cesariana eletiva, se ela fez um parto prematuro, né, ou se ela tiver, o quadro de obesidade. Isso pode acontecer de demorar um pouco mais, né, do que os 3 a 5 dias para a pojadura acontecer, tá? E o que que pode ser feito? Estimulação da mama pela sucção por parte do bebê. Então, mesmo que ainda não tenha acontecido a pojadura, é necessário colocar o bebê no peito para ele succionar. Isso traz estímulo para acontecer a pojadura, né? Assim como acontece lá na primeira hora de vida do bebê, que isso ajuda na pojadura, vai continuar ajudando se ainda não tiver acontecido depois de 5 dias, por exemplo, ok? Tem variação, né, desse período. O Gaito, ele comenta que é em torno de 1 a 7 dias após essa primeira amamentação, né? Então, existem variações aí de conceito, tá? Mas, com relação ao guia da pediatria, né, o guia ahn, para crianças até 2 anos de idade, que é o que eu estou utilizando como referência aqui, entre o terceiro e o quinto dia de amamentação acontece a pojadura, pode ter variação aí nesse tempo. Pode acontecer antes disso, pode acontecer depois disso. E aí vai acontecer depois disso, principalmente por conta desses fatores aqui, ok? Se a criança tiver dificuldade para inicial, né, para sugar, né, que pode acontecer por dor no posicionamento, né? A gente sabe que é muito, muito comum o bebê ele sofrer, né, principalmente se for bebê gig, né? Ele sofrer algum tipo de fratura, principalmente fratura clavicular, que é a mais comum de todas, mas pode ter também fraturas ali no bracinho, plexo braquial, enfim, diversas situações que podem gerar um desconforto para o bebê. E aí, quando ele está posicionado ali para a pega, ele vai ficar sentindo dor, ele vai ficar sentindo desconforto, ou não vai conseguir ficar naquele posicionamento, e aí ele vai mamar menos, né? Isso é uma dificuldade para a amamentação inicial ali do bebê, né? Uso de bicos ou mamadeiros, como eu comentei, né? A forma de pega, né? A forma de succionar o bico, a mamadeira, e de succionar a papila mamária e a areola são formas totalmente diferentes. Se o bebê tentar succionar a papila mamária e a areola da forma como ele succiona a mamadeira e o bico, ou o bico, né? ah, ele pode sim ter aquele quadro ali de recusar o peito, né? Então ele não vai querer mamar, vai ter toda uma dificuldade com relação a isso, né? Então é contraindicado o uso, né, de mamadeira e de bico, né, de chupeta, né?
Se as mamas da mulher forem muito grandes, né, pode dificultar a pega, ok? Então, se for muito grande ou se tiver muito rígida, muito dura pelo excesso de leite, naquele momento, a mulher pode, inclusive, tirar um pouco, né, desse excesso de leite para a mama ficar um pouco mais mole e aí o bebê ter uma pega mais adequada, ok? Isso pode acontecer, ok? E além disso, mamilos de formas diferentes. Então, se a mulher tiver mamilo plano, se ela tiver mamilo invertido ou mamilos muito protrusos, isso pode também trazer uma dificuldade para a amamentação, pelo menos uma dificuldade inicial ali, até que haja uma adequação ali, né, da pega, e isso vai acontecendo com o tempo ali da amamentação, né? Se a mulher tiver com os mamilos doloridos, rachados, né, machucados, isso pode trazer um desconforto para a mãe que vai e conta, né, o tempo que ela vai precisar ficar amamentando, né, esse bebê, né? A questão do engurgitamento mamário que pode acontecer, inclusive numa situação em que a mãe deu bico, deu mamadeira para o bebê, ou está dando algum outro tipo de alimento para ele nos primeiros 6 meses, e aí ele fica com menos fome, a mulher fica mais tempo ali com o leite que sobrou da última amamentação ali na mama, né? Porque ele não vai voltar, não vai ser absorvido nem nada, vai ficar ali. A mãe vai ficar com o peito pouco mais pesado, às vezes pode até incomodar ela nesse sentido, mas um problema principal que pode acontecer é o engurgitamento, né? Ou empedramento, né? As pessoas falam que o leite empedrou, né? Isso pode acontecer e isso pode evoluir, inclusive, tanto para o bloqueio dos ductos lactíferos quanto para mastite, principalmente para mastite, que é quando você tem um engurgitamento mamário que tem sinais flogísticos, né? Ou seja, esses sinais que a gente vê em infecções, inflamações, né? E podem acontecer por conta desse empedramento, né? O leite fica parado ali por muito tempo. Isso é um problema muito sério, vai dar um problema muito sério para a mãe, pode inclusive interromper por um tempo ali a amamentação, né? Que ela pode precisar tomar algum tipo de antibiótico, ou melhor, ela vai precisar, né, tomar corticoide, antibiótico, enfim, né? E isso pode atrapalhar, assim, o período de amamentação dela, né? E aí, como eu comentei, é bloqueio de ductos lactíferos, que inclusive é percebido como um pequeno cisto, né, que vai aparecer na mama, que é doloroso, né, que vai trazer também sinais flogísticos, pode acontecer por exemplo, né, o sutiã muito apertado, enfim, diversos outros fatores que podem acontecer que podem gerar esse bloqueio de ductos lactíferos, né? Então, são situações que vão trazer dificuldade para a amamentação, ok? Como que faz para armazenar o leite, né? Então, para você armazenar o leite, existe um tipo de frasco específico, existe a ordenha que você tem que fazer para liberar o leite, né, da mama, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ó, o frasco que vai ser utilizado para armazenamento desse leite, ele tem que ser de vidro com tampa plástica, tá? Não pode utilizar a tampa de metal, ok? Além disso, esse vidro, né, se ele for um vidro de outro produto, né, se você está reutilizando o vidro de outro produto, tem que lavar muito bem esse vidro, né, água, sabão, tem que tirar todo o resquício de cola, de plástico que vem ali da embalagem, né, desse produto, né, que foi outro produto, agora vai ser um frasco de vidro para armazenamento de leite. Inclusive, tem que tirar qualquer resquício ali de plástico, de estampas, enfim, que fique inclusive dentro da tampa, né? E tirar o máximo possível ali, né? Se, porventura tudo que sobrar de cola naquele recipiente, ok? Então é muito importante fazer esse processo aí de lavagem muito bem feita, né? Esse frasco ele tem que ser colocado para ferver, né, durante 15 minutos, e aí esses 15 minutos você vai contar a partir do momento da fervura, tá? Então é muito importante também que isso aconteça para a esterilização, né, do recipiente, e ele vai ter que ser utilizado só quando ele estiver totalmente seco, ok? Então ele tem que estar totalmente seco para ser utilizado para armazenamento do leite, ok? A ordenha, né? Como que ela deve acontecer? A ordenha, ela deve acontecer depois que a criança mamar, né? Então, a criança mamou, aí vai sobrar um pouquinho de leite lá, você faz a ordenha desse leite, ok? Ou quando o peso da sua mama estiver muito grande, né? Estiver te incomodando, pode fazer também a ordenha do leite para aliviar esse processo, vai fazer com que a mama fique um pouco mais mole, que vai facilitar, inclusive, a pega depois quando o bebê quiser mamar de novo, tá? É, essa ordenha ela deve ser feita em um local limpo, né? Um local tranquilo, um local longe de animais de estimação, ok? Então não pode ficar perto do seu doguinho que estiver fazendo, né? Não é interessante. Tem que ser feito com os cabelos presos,
As mãos e os antebraços têm que estar lavados com água e sabão, tá? E não pode utilizar nenhum tipo de adereço. Então, anel, pulseira, relógio, tem que tirar tudo, né? Então, é um momento que você está passando o leite para um recipiente e tem que ter em mente que se esse leite for contaminado com alguma coisa, isso vai direto para o bebê depois. Então, não é muito legal, né? Vamos lá. Como que é a técnica de ordenha, né? Então, primeiro, massagear toda a mão com as pontas dos dedos, né? Ou com a palma da mão, de forma circular. Então, movimentos circulares e curtos, né? Começando pela parte escura da mão, ou seja, pela parte da areola, tá? Então, essa massagem, ela começa na areola. Com os dedos da mão em forma de C, né? Então, você está segurando a mama com uma mão e com a outra mão você vai apertar em forma de C, né? E colocar o polegar perto da areola e puxar no sentido do corpo, né? Então, puxar para dentro, né? Empurrar para dentro. Não pode ser muito forte, né? Senão pode machucar. É, mas isso tem que acontecer, né? Basicamente na parte de cima do peito, ok? E os outros dedos sustentando a mão, né? Firmar os dedos e empurrar ela para trás em direção ao corpo. Então é assim que você faz a ordem, né? O leite que for retirado aí durante essa ordenha, né? Ele deve ser armazenado no congelador ou num freezer por até 15 dias, né? Então ele pode ficar até 15 dias armazenado, né? Ou se ele ficar na prateleira mais próxima do freezer, né, na geladeira, ele pode ser armazenado por até 12 horas, né? Se esse leite for destinado para doação, né? Então, se esse leite vai ser enviado, né, para um banco de leite materno, ele pode ser enviado se ele ficou congelado até no máximo 10 dias, ok? Passou de 10 dias, ele já não pode ser enviado para o banco, beleza? Então, esse é um ponto importante aí, né? 15 dias se for ser utilizado pelo seu bebê, mas até 10 dias se for ser doado para um banco de leite, ok? Como que faz o desmame do leite, né? Então, para a gente finalizar aqui esse vídeo, né? Como que faz o desmame do leite? Esse desmame, ele tem que acontecer após 2 anos de vida, né, da criança, né? Então, 2 anos de idade da criança, ela já pode fazer o desmame, né? Isso deve acontecer de forma gradativa, não é um processo que acontece da noite para o dia, né? Exige uma adaptação tanto da mãe quanto da criança, né? É, é interessante perceber os sinais que essa criança dá. Então, às vezes, a criança ela já não tem mais tanto interesse em mamar assim, né? Às vezes você quer amamentar a criança e ela quer brincar, ela quer fazer outra coisa. Então, significa que aquilo ali não está sendo mais tão crucial para ela. Significa que pode ser um momento interessante de fazer o desmame. Lembrando que o tempo de amamentação ele não tem um período, né, um tempo máximo para acontecer. Ele vai acontecer até 2 anos, né? E depois de 2 anos, né, esse desmame ele tem que acontecer como a mãe e a criança, né, tiverem adaptados com aquele processo, né? Então, se for de interesse da mãe, né, e for perceptível o interesse da criança também de fazer o desmame depois de 2 anos de vida, que seja feito. Até 2 anos de vida é interessante que a criança continue mamando para, né, ter o seu aporte nutricional e ter o seu desenvolvimento completo, ok? Pessoal, muito obrigado aí, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Valeu!